Olá a todos! Na aula de hoje nós iremos discutir então os principais aspectos relacionados às modificações do sistema cardiovascular em resposta ao exercício físico, em resposta à atividade física. Inicialmente é importante compreender que a frequência cardíaca, o volume sistólico e o débito cardíaco aumentam em resposta à atividade física. E aqui eu já aproveito para definir débito cardíaco como sendo frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Alguns livros também trazem como sinônimo de volume sistólico fração de ejeção. Então, esse é um dos aspectos que vai sofrer influência da atividade física, tanto de forma aguda como de forma crônica. Então nós vamos discutir essas definições e fazer algumas relações com a resposta ao exercício físico. O outro grupo de fatores cardiovasculares que também apresenta adaptação, alteração durante o exercício físico é o fluxo sanguíneo periférico e também a pressão arterial. Então, tanto o fluxo sanguíneo periférico quanto a pressão arterial se modificam, se adaptam durante o exercício físico. E da mesma forma, nós podemos então aqui aproveitar para conceituar pressão arterial como sendo o débito cardíaco multiplicado pela resistência periférica. E essas respostas, elas são importantes e acontecem para poder manter as necessidades do aumento da demanda metabólica durante a atividade física de uma forma eficiente e garantir a manutenção e a sustentação da atividade celular durante a atividade física, durante o exercício físico. Nas próximas figuras, nós vamos então discutir os principais fatores relacionados com o controle de débito cardíaco e com o controle de pressão arterial, para depois entender o efeito ou a resposta desses parâmetros cardiovasculares durante o exercício físico, durante a atividade física. Primeiro, com relação ao controle da frequência cardíaca, que é um dos determinantes do débito cardíaco, como nós definimos anteriormente. A frequência cardíaca ela é influenciada principalmente pela atividade simpática e também é influenciada pela atividade parasimpática. Essa figura mostra a despolarização do sistema de condução cardíaco, que é responsável pela atividade de marca-passo do coração, identificando esse primeiro período que nós chamamos aqui de despolarização diastólica lenta. Essa despolarização diastólica lenta é que vai determinar a frequência cardíaca, ou seja, se ela for mais curta, a frequência cardíaca aumenta. Se ela for mais demorada, a frequência cardíaca diminui. Com relação ao efeito simpático sobre esse período, aqui nós podemos observar que a elevação da atividade simpática, principalmente associada com a liberação de noradrenalina ou também de adrenalina como neurotransmissores do neurônio pós-ganglionar, vão diminuir a duração desse período de despolarização diastólica lenta, principalmente por aumentar a permeabilidade ao cálcio na célula marca-passo. Essa diminuição da duração desse período vai ter como resposta fisiológica um aumento da frequência cardíaca num efeito que nós conhecemos, o que nós chamamos de efeito cronotrópico positivo, que é nada mais, nada menos do que o aumento da frequência cardíaca em resposta à ativação do sistema simpático. Por outro lado, a ativação do parasimpático ou do nervo vago também vai trazer influências na frequência cardíaca. Aqui está mostrando então que durante a atividade vagal aumentada nós temos uma hiperpolarização do potencial de repouso da célula de marca-passo. Essa hiperpolarização é produzida pela a abertura de canais de potássio durante a liberação de acetilcolina, que é o neurotransmissor liberado pela atividade vagal. Então isso gera a saída de potássio do meio intracelular, a célula hiperpolariza e, portanto, prolonga, aumenta a duração do pré-potencial ou do período de despolarização diastólica lenta. Este aumento da duração deste período
tem como efeito uma diminuição da frequência cardíaca, que nós conhecemos como um efeito cronotrópico negativo, produzido então pelo aumento da atividade vagal. Tanto o simpático quanto o parasimpático são modificados durante a atividade física. Então nós temos a adaptação da atividade destes dois sistemas em resposta à atividade física, que vão gerar então modificações da frequência cardíaca durante o exercício físico, durante a atividade física. A próxima figura mostra a interação entre esses dois sistemas na determinação da frequência cardíaca basal de repouso nos seres humanos. Então aqui nós podemos observar que quando eu utilizo propranolol, que é um beta-bloqueador, a frequência cardíaca diminui porque a atividade simpática é inibida pelo uso de propranolol. Quando eu utilizo atropina, que é um bloqueador dos receptores muscarínicos, a frequência cardíaca aumenta porque eu estou inibindo a atividade vagal sobre a frequência cardíaca. E o resultado final é o que nós chamamos de frequência cardíaca intrínseca ou frequência cardíaca de marca-passo, que pode ser percebido é bem maior do que a frequência cardíaca basal. Aqui é a situação invertida, ou seja, primeiro o bloqueio do sistema parasimpático pela atropina, aumentando a frequência cardíaca, e depois o bloqueio do sistema simpático pelo propranolol, diminuindo a frequência cardíaca e também atingindo o mesmo valor de frequência cardíaca intrínseca já definido anteriormente. O que dá para perceber analisando esse gráfico é que a contribuição do vago para a frequência cardíaca de repouso é maior do que a contribuição do simpático. Então, por exemplo, bloqueando o vago, a frequência cardíaca aumenta de 65, mais ou menos, para 115 batimentos. Isso é um aumento de em torno de 40 ou 50 batimentos em resposta ao bloqueio da atividade parasimpática. Enquanto que, bloqueando a atividade simpática, nós temos uma diminuição da frequência cardíaca em torno de 60 para 50 batimentos, em torno de 10. Então nós podemos dizer que em condições de repouso, o sistema parasimpático influencia mais a frequência cardíaca do que o sistema simpático. E isso se inverte um pouco no exercício, porque durante a atividade física nós temos um aumento muito grande da atividade simpática e uma diminuição da atividade parasimpática, o que tem como consequência um aumento da frequência cardíaca em resposta ao exercício físico. Então, portanto, durante a atividade física há uma desproporção na atividade entre a atividade simpática e a atividade vagal, com consequente predominância da ativação simpática e diminuição da atividade vagal, resultando em aumento da frequência cardíaca, num efeito que nós chamamos anteriormente de um efeito cronotrópico positivo, aumentando então a frequência cardíaca de marca-passo e aumentando consequentemente a frequência cardíaca do coração. Além de controlar a atividade cronotrópica, o simpático e o parasimpático também tem uma importante influência sobre a atividade inotrópica, que tem relação com a força de contração do coração, principalmente do ventrículo esquerdo. Então, essa figura ilustra que durante a ativação simpática, como nós definimos, acontece em resposta à atividade física, a liberação de adrenalina aumenta a produção de ATP e aumenta a produção do segundo mensageiro, chamado de AMP cíclico. Esse segundo mensageiro tem como resposta aumentar a permeabilidade ao cálcio, e esse aumento da permeabilidade ao cálcio aumenta a disponibilidade e a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, da mesma forma aumentando então os níveis de cálcio intracelular, o que aumenta a força de contração, num efeito que nós chamamos de efeito inotrópico positivo em função da ativação simpática. E isso é muito frequente e muito importante durante o exercício físico, porque nós precisamos aumentar a força de contração para aumentar o volume que nós ejetamos de sangue. Então essa ativação simpática é fundamental em resposta ao exercício físico, aumentando a força de contração no efeito inotrópico positivo. Ao contrário,
A ativação do vago ou do parasimpático, que nós já falamos, libera acetilcolina como neurotransmissor, tem um pequeno efeito inotrópico negativo, que é uma diminuição da velocidade de condução nervosa, e isso traz como consequência um pequeno efeito inotrópico negativo. Mas do ponto de vista de importância, a ativação simpática é muito maior, né, em resposta ao exercício, aumentando muito a força de contração, enquanto que o vago diminui a força de contração. De novo, durante a atividade física nós temos um aumento da ativação simpática e uma diminuição da ativação parasimpática, e o resultado final é então um aumento importante da força de contração no efeito inotrópico positivo. Esses fatores acabam controlando o que a gente chama de débito cardíaco, porque o débito cardíaco, como nós vimos na fórmula anteriormente, é determinado pela frequência cardíaca multiplicado pela fração de ejeção. Então aqui está mostrando que além dos fatores cardíacos que nós já discutimos, como a frequência cardíaca, que é influenciada pelo simpático e pelo parasimpático, e a contratilidade, que também é influenciada pelo simpático e parasimpático, vão aumentar o débito cardíaco. Então é uma relação direta. Aumentou a frequência, aumentou o débito. Aumentou a contratilidade, aumentou o débito. Aumentando os dois, o aumento do débito é ainda maior. Por outro lado, além dos fatores cardíacos, que são frequência e contratilidade, que nós já definimos, outros fatores periféricos também vão trazer influência sobre o débito cardíaco. Então, principalmente, o que nós chamamos de pré-carga, que é definida pela quantidade de sangue que retorna para o ventrículo esquerdo durante a fase diastólica. Então, quanto maior o retorno venoso, maior vai ser a pré-carga. E esse aumento da pré-carga vai aumentar a força de contração pelo mecanismo de Frank-Starling, que tem relação então com a sensibilidade ao cálcio. Quanto maior a pré-carga, até um limite fisiológico, maior é a força de contração e, portanto, maior o débito cardíaco. E o outro fator extracardíaco que também influencia o débito cardíaco é a pós-carga, que tem uma relação com resistência periférica, ou seja, é a força que o ventrículo esquerdo precisa fazer durante a contração, durante a sístole, para vencer a resistência periférica. E ao contrário da pré-carga, quanto maior a resistência periférica, menor vai ser o débito cardíaco, porque mais forte vai ser a força que o coração tem que fazer para poder bombear o sangue para a periferia. Então, em situações de aumento da pós-carga, como resposta ao aumento da resistência periférica, nós temos uma redução do débito cardíaco. O outro componente importante que também apresenta adaptação durante o exercício físico é o que a gente chama de pressão arterial. Então, a pressão arterial é dada pela relação entre débito cardíaco como fator central multiplicado pela resistência periférica total. O débito cardíaco ele é influenciado, como nós já falamos, pela contratilidade, pelo retorno venoso e pela ativação simpática, que modifica, como a gente já comentou, frequência cardíaca e também força de contração. Enquanto que a resistência periférica é muito influenciada pelo sistema nervoso simpático, que é vasoconstritor e, portanto, aumenta a resistência periférica quando ativado, e também dentro da resposta ao exercício ou da resistência periférica, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um importante mecanismo que aumenta a resistência periférica, porque a angiotensina 2, como componente desse sistema, tem como principal efeito uma ação vasoconstritora, portanto aumentando a resistência periférica total. Então esses fatores modificam o comportamento da pressão arterial, e isso vai trazer consequências da pressão arterial durante o exercício. Ainda no tópico pressão arterial, nós podemos definir então pressão arterial sistólica como o maior valor de pressão durante a fase sistólica, que é caracterizado pela fase de bombeamento do sangue pelo coração, e pressão arterial diastólica, que é o menor valor de pressão arterial, que corresponde então à pressão medida no sistema arterial durante a fase diastólica, né, ou quando o ventrículo ou quando o coração está em diástole. E essa aqui é uma imagem típica mostrando então uma onda de pressão arterial, mostrando aqui o pico de pressão sistólica e aqui o pico de pressão diastólica, como pode ser observado
por essas setas apontando para a pressão sistólica e aqui para a pressão diastólica. Além da pressão sistólica e da pressão diastólica, também é importante nós conhecermos o conceito de pressão arterial média, que é definida pela pressão arterial diastólica mais 1/3 da pressão de pulso, ou seja, pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica, que representam a pressão de pulso. Então, 1/3 da pressão de pulso somado à pressão arterial diastólica vão nos dar o que a gente chama de pressão arterial média, que também sofre influência do exercício físico, sofre influência da atividade física. Então, resumindo, os principais determinantes do débito cardíaco e da pressão arterial são influenciados ou sofrem adaptação em resposta ao exercício agudo e também em resposta ao treinamento crônico, ao exercício crônico. Esse aqui é um resumo, então, mostrando, de novo, que a diferença entre volume diastólico final, que é o volume de sangue que o ventrículo acomoda no final da fase diastólica, menos o volume sistólico final, que é o volume de sangue que ainda permanece dentro do ventrículo no final da sístole, vão nos dar o que a gente chama de volume sistólico, ou alguns livros também chamam esse volume de fração de ejeção. A fração de ejeção multiplicada pela frequência cardíaca vai nos dar o valor de débito cardíaco, como nós já definimos, como nós já comentamos. E, por sua vez, o débito cardíaco multiplicado pela resistência periférica total vai nos dar, então, o valor de pressão arterial. Então, esse aqui é um resumo que ilustra as principais variáveis cardiovasculares que sofrem influência do treinamento físico, que sofrem influência da atividade física. E nós vamos discutir os detalhes e os aspectos de cada uma dessas variáveis e a sua resposta, o seu comportamento em condições de exercício agudo e em condições de exercício de forma crônica de treinamento. Eram esses os aspectos que eu queria chamar a atenção para essa aula de revisão sobre fisiologia cardiovascular e focar então na próxima aula para estudar e para entender quais são as adaptações que acontecem nessas variáveis que são fundamentais para o sistema cardiovascular em resposta ao exercício, em resposta à atividade física. Era isso, muito obrigado pela atenção de vocês.